Boa noite. O Brasil, pentacampeão mundial, é eliminado pela Bélgica, que jamais chegou a uma decisão. O time de Tite era um dos favoritos, mas parou nas quartas de final. Nas ruas de São Paulo, torcedores sofrem com uma derrota que ninguém esperava. No Vale do Anhangabaú, a multidão decepcionada esperou pela reação até o último minuto. O adversário da Bélgica na semifinal vai ser a França, que passou pelo Uruguai. Na tristeza dos uruguaios, a ausência do goleador Cavani e o frango do goleiro Muslera. Investigação revela 100 assassinatos por ordem da cúpula do PCC no ano passado. A facção criminosa atua em vários estados e conta com 10 mil integrantes só em São Paulo. O presidente da GE no Brasil vai ficar preso por tempo indeterminado. Dauro Speranzini é suspeito de fraudes com o governo do Rio, quando comandava a Philips. A inflação dispara em junho e atinge o maior índice em 23 anos. Entre as causas, a greve dos caminhoneiros e o aumento da conta de energia elétrica. O Jornal da Gazeta volta logo depois do intervalo com essas e outras notícias. Até já! O Mundial pega fogo com as quartas de final e você confere todas as emoções no Mesa Redonda. E ainda, o confronto contra a Bélgica. Acompanhe lance a lance esse jogaço que agitou o coração dos brasileiros. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. A vida passa pelo metrô, todos os dias. Para ir ao trabalho em menos tempo, voltar da escola, encontrar as pessoas, seguir em frente. Enquanto você vai e vem, estamos sempre por perto, investindo ainda mais em segurança e acessibilidade, para que momentos assim aconteçam. Metrô de São Paulo. Há 50 anos, nossas histórias se conectam. Governo do Estado de São Paulo. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. Você já conhece o Lelis Tratoria? O Lelis é uma tratoria especializada em massas, carnes, assados e frutos do mar. Nas noites tem música ao vivo, pratos fartos e o estacionamento e o café são cortesia. Afinal, somos uma casa de família. De segunda a sexta, almoço para executivos com diversas opções de pratos quentes e saladas. Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. Reservas 3064-2727 ou lelis.com.br. É Vero, é Lelis. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. A todo momento. Em qualquer lugar. As notícias não param. E nós estamos de olho em tudo que é relevante. Para você ficar bem informado. Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Sem assassinatos no ano passado, dentro e fora de presídios, em 13 estados brasileiros, foram ordenados pela cúpula da facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital. As informações são da Operação Echelon. O jornal O Estado de São Paulo teve acesso à denúncia do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo. Segundo a reportagem, interceptações telefônicas e cartas apreendidas mostram que, além dos assassinatos, também foram ordenados ataques contra policiais e agentes prisionais em 5 estados.
Tudo planejado a partir da Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. De acordo com a denúncia, depois da prisão de Marcos Williams Erbas Camacho, o Marcola, em dezembro de 2016, uma cúpula interina passou a mandar no dia a dia da facção. E os integrantes dessa cúpula são os principais acusados na denúncia. São eles: Cláudio Barbará da Silva, Célio Marcelo da Silva, José de Arimateia, Cristiano Dias, Reginaldo do Nascimento, Almir Rodrigues e Rogério Araújo. Ao todo, 75 pessoas foram denunciadas por associação criminosa e são investigadas na operação que foi deflagrada no mês passado pelo Ministério Público e os setores de inteligência da Secretaria da Administração Penitenciária e da Polícia Civil. A investigação contou com cartas escritas por detentos da penitenciária de Presidente Venceslau, que tinham sido jogadas pelos presos no esgoto, mas que foram recuperadas em redes montadas por agentes. A estimativa é que a facção tem hoje 20.400 integrantes, 10.000 só em São Paulo. Segundo a investigação, o PCC também mantém um RH do crime. Os responsáveis pelo setor cuidam de registros de integrantes da facção, atualizados com dados como a matrícula no sistema prisional e quem foi o padrinho, ou seja, quem apresentou o criminoso para o PCC. Os líderes também estariam cobrando mais esforço para a expansão das atividades em unidades femininas. Em outra mensagem, um integrante da cúpula pede o envio de pessoas para um curso de explosivos para a confecção de bombas que seriam usadas em futuros atentados. Os bandidos deveriam estar prontos para quando o comando desse a ordem para agir. Em Florianópolis, 5 pessoas foram encontradas mortas em um hotel. Uma das hipóteses de investigação é que os assassinatos tenham sido motivados por dívidas. A sigla da facção criminosa PCC foi riscada na parede do local do crime. Até o momento, os criminosos não foram identificados e ninguém foi preso. Os corpos foram encontrados na madrugada de hoje amarrados em cômodos diferentes de um apart-hotel, no bairro de Canasvieiras, em Florianópolis. A causa da morte foi asfixia. Das 5 vítimas, 4 eram da mesma família. O pai e 3 filhos, que eram de São Paulo, e ainda um sócio de uma das vítimas. Segundo a Polícia Militar, a ação começou na tarde de ontem, quando 3 homens armados renderam 6 pessoas no local, mas uma delas escapou e chamou a polícia. As paredes do hotel foram riscadas com as iniciais da facção criminosa paulista, PCC. A polícia de Santa Catarina trabalha também com a hipótese de que o crime tenha sido um acerto de contas por causa de dívidas e que a sigla do PCC tenha sido usada para despistar a investigação. E o Ministério Público Federal investiga também a ingerência da deputada federal Cristiane Brasil, do PTB, no Ministério da Cultura. Segundo os procuradores, o elo da deputada na pasta da Cultura seria Júlio de Souza Bernardes. Conhecido como Canelinha, ele foi preso ontem após a 3ª fase da Operação Registro Espúrio, que investiga a corrupção no Ministério do Trabalho. Até ontem, ele era o chefe de gabinete do então ministro Elton Yomura. Antes de assumir a função, era representante do Ministério da Cultura no Rio de Janeiro, por indicação de Cristiane Brasil. Em seu lugar, na representação do MINC na capital fluminense, ficou outro indicado por Cristiane, que é filha de Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB. Ela e o pai também são investigados na Registro Espúrio. Ontem, o ministro Edson Fachin determinou o afastamento de Yomura do comando da pasta. Após a operação da Polícia Federal, ele pediu demissão do cargo e o governo logo se apressou para colocar um substituto. Vai responder pelo Ministério do Trabalho e, interinamente, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, do MDB, é um dos auxiliares mais próximos de Temer. Ele vai acumular os 2 cargos até que o presidente defina um novo nome para a pasta. No governo do MDBista, o comando do Ministério sempre ficou com o PTB, de Roberto Jefferson. Ontem, a legenda disse que colocaria o cargo à disposição do presidente. E para a Polícia Federal, Elton Yomura era um testa de ferro da deputada Cristiane Brasil e de Jefferson. Em depoimento à Polícia Federal ontem, Yomura ficou em silêncio. Ele se recusou a informar a senha do celular funcional do ministério utilizado por ele.
O PTBista alegou que o aparelho possui informações e arquivos privados, uma vez que também era utilizado para fins particulares. Todos os políticos negam as acusações. O atual ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, disse repudiar a insinuação de que há ingerência de Cristiane Brasil na pasta. Segundo ele, a gestão atual é essencialmente técnica e trabalha com profundo respeito à coisa pública e total compromisso com o desenvolvimento da cultura brasileira. Em cerimônia, Temer diz não querer aplausos fáceis. A declaração do presidente foi durante cerimônia em que assinou medida provisória que altera o marco regulatório do saneamento básico. Nós não queremos, na verdade, nunca quisemos, soluções paliativas, que na verdade geram aplausos fáceis. Você pratica um ato, um paliativo hoje, ganha o aplauso amanhã e o desprezo depois de amanhã. O nosso governo não age dessa maneira. Segundo os institutos de pesquisas, a reprovação de Temer é alta. O último Ibope registrou que o governo dele tem apenas 4% de aprovação, enquanto 79% consideram a administração do MDBista ruim ou péssima. Domingo, às 11 da noite, o programa Hora do Voto recebe o senador Álvaro Dias, pré-candidato à presidência da República pelo Podemos. O programa é ancorado por Maria Lídia Flandoli, com a participação do comentarista de política, José Neumann Pinto. Juiz Marcelo Bretas converte prisão temporária de presidente da GE para a América Latina em preventiva. Agora, ele continua na cadeia por tempo indeterminado. O executivo Dauri Speranzini Júnior estava preso desde quarta-feira. Ele foi preso num desdobramento da Operação Fatura Exposta. A acusação contra ele se refere ao período em que trabalhou na empresa Philips. O empresário é investigado por suposta formação de cartel de fornecedores de equipamentos médico-hospitalares que teria atuado no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Rio entre 96 e 2007. O esquema de corrupção movimentou R$1,5 bilhão em 12 anos. De acordo com os investigadores, a prisão preventiva foi pedida porque a polícia recolheu grande volume de material na casa dele, inclusive um dossiê contra um dos denunciantes dos crimes. Em depoimento à polícia, Dauri Speranzini Júnior afirmou que havia direcionamento nas licitações da Secretaria da Saúde do Rio e confirmou a existência de um esquema durante o período dele na Philips. No entanto, ele não assumiu que tenha participado das irregularidades. A Philips diz que está cooperando com as autoridades. A GE afirma que a acusação contra o executivo é da época em que ele trabalhava em outra empresa. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista Gilmar Tato, pré-candidato do PT ao Senado. Um espaço multicultura e centenário que tem reservado um lugar especial para a música orquestral e lírica, com destaque para a ópera. Além disso, por ser um símbolo de resistência na capital paulista, o Teatro São Pedro é um núcleo artístico que é a cara de São Paulo. Yara faz parte de um grupo de 12 pessoas que realiza passeios culturais periodicamente. É um teatro que a gente ama porque ele é pequeno, mas aconchegante. E a gente sempre tem tido assim boas experiências musicais aqui. Mas nem sempre ele teve esse perfil pequeno e aconchegante. Já foram mais de 1.500 lugares que hoje estão reduzidos a pouco mais de 600. Inaugurado em 1917, o São Pedro é o segundo teatro mais antigo de São Paulo, atrás apenas do Teatro Municipal de 1911. Na publicação do jornal O Estado de São Paulo, às vésperas da inauguração, uma grande expectativa com o São Pedro. O Teatro São Pedro é o mais artístico, mais moderno, mais chique e mais luxuoso que há em São Paulo e quiçá no Brasil. Mas mesmo com a pompa de teatro, desde o seu início com os filmes A Moreninha e O Escravo de Lúcifer, até a metade da década de 60, foi bastante voltado para o cinema. Pouco antes de ser arrendado por Beatriz e Maurício Segal, Fernando Torres, além de sua mulher, Fernanda Montenegro. Com o declínio da produção de outros importantes teatros de São Paulo, como Arena e Oficina, sufocados política e economicamente, o Teatro São Pedro passaria a ser um dos principais focos de resistência à ditadura militar. Os atores Celso Fateschi e Denise Del Vecchio chegaram a ser presos em cena durante a apresentação da peça Queda da Bastilha, de 1973.
Do convite aos amantes de cinema na primeira metade do século XX, dos espetáculos teatrais de grande envergadura social e política, o São Pedro ficou caracterizado por ser um espaço de transformações. Foi da exclusividade das coreografias e textos ao canto e à música, do palco da história ao palco das orquestras e óperas. Com problemas financeiros no início da década de 70, o Teatro São Pedro teve parte de seu espaço sublocado à Secretaria de Cultura do governo e, a partir de então, virou temporariamente a sede da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Era o início de uma história que viria a ser ainda maior com a criação da sua própria orquestra. Tombado e administrado integralmente pelo Estado, passou por uma restauração em 1998, recuperando suas características arquitetônicas e reafirmando seu novo perfil acolhedor e intimista. O Teatro São Pedro é um teatro chamado teatro de bairro. Para quem toca na orquestra, você às vezes vai na padaria, você encontra todas as pessoas que assistem os espetáculos. Então é sempre uma energia, e eles vêm falar com a gente, perguntam o que vai acontecer, qual que é o próximo espetáculo. A partir de 2006, gradativamente, a ópera também ganhou lugar de destaque na programação do São Pedro, sendo atualmente, junto com o Teatro Municipal, os únicos espaços para o gênero em São Paulo. A ideia de toda a programação que é desenvolvida aqui no teatro é que as pessoas possam ter uma experiência gostosa numa casa de concertos. O Itamaraty divulgou hoje uma nota sobre a condenação unânime do Brasil pela morte do jornalista Vladimir Herzog. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos foi justa e inquestionável. O Brasil foi condenado a fazer uma série de sanções e tomar medidas de reparação, como a investigação detalhada da detenção de Herzog, além de identificar e sancionar os responsáveis por sua tortura e morte. Questionada pela nossa produção, a assessoria do Itamaraty não respondeu se irá retomar a investigação. A Corte diz ainda que o Itamaraty deve encaminhar em um ano um relatório informando as providências adotadas pelo governo brasileiro. Em 1975, Herzog teve o suicídio forjado nas dependências do DOI-CODE. Para a Corte, o que aconteceu com o jornalista deve ser considerado crime contra a humanidade. Na época, Vladimir Herzog era diretor de jornalismo da TV Cultura. Ele foi morto após se apresentar espontaneamente para prestar esclarecimentos sobre sua ligação com o Partido Comunista Brasileiro. A versão divulgada pelo regime militar é a de que o jornalista teria se enforcado com um cinto. Um mergulhador da equipe de resgate na Tailândia morreu afogado hoje na caverna inundada em que estão presos os 11 adolescentes e um adulto. Saman Kunan, de 38 anos, ex-integrante do grupo de elite da Marinha, ficou sem oxigênio quando voltava de uma expedição que levou suprimentos para os meninos. A morte do militar mostra que os riscos do resgate pela área alagada são enormes. Alguns dos jovens não sabem nadar e todos precisam aprender noções básicas de mergulho rapidamente. Segundo mergulhadores que tiveram contato com as vítimas, o treinador e 2 adolescentes estão exaustos demais para participar dos treinamentos. Um mergulhador experiente leva mais de 5 horas para ir da câmara onde estão as vítimas até a saída. A chuva forte prevista para os próximos 3 dias pode elevar o nível da água que inunda a caverna. 20 bombas trabalham 24 horas por dia para diminuir o volume d'água. Outra ameaça para o grupo, que está preso há 13 dias, é a pequena quantidade de oxigênio que ainda resta na câmara em que estão as vítimas. No Japão, foram enforcados 7 membros de uma seita responsável pelo atentado com gás sarin no metrô de Tóquio há 23 anos. Em 20 de março de 1995, integrantes de um grupo religioso radical espalharam gás sarin pelos vagões do metrô de Tóquio, matando 13 pessoas. Mais de 6.000 ficaram feridas no atentado, considerado o pior ataque já ocorrido no Japão. 190 membros da seita condenados pelo atentado estão presos. Um funcionário do governo do primeiro-ministro Shinzo Abe afirmou que vão ser adotadas medidas de segurança especiais para evitar uma revolta de seguidores da seita.
Vamos agora às notícias da Copa do Mundo com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Uma pena, o Brasil não conseguiu garantir a vaga na semifinal. Celso, foi eliminada pela Bélgica na Arena Kazan. Celso, por que você acha que o Brasil não conseguiu superar a Bélgica? Bom, primeiro porque a Bélgica é melhor, Estela, né? Faltou também um pouco de sorte, talvez. A realidade é que o sonho de conquistar o Hexa chegou ao fim para a seleção brasileira. E justamente no mesmo campo onde a bicampeã argentina e a tetracampeã Alemanha também foram eliminadas no Mundial. Mas a derrota brasileira vai muito além disso. Perdeu por 2-1, apesar de ter lutado por um empate que levaria o jogo para a prorrogação. Os brasileiros agora voltam para casa, enquanto os belgas encaram os franceses na semifinal. Brasil e Bélgica jogaram em Kazan e os belgas abriram o placar aos 12 minutos de jogo com Fernandinho marcando contra após cobrança de escanteio. Lance de extrema infelicidade do volante brasileiro. Aos 30, Lukaku puxou o contra-ataque desde o campo de defesa, avançou livre e tocou para Kevin De Bruyne bater cruzado e ampliar o placar. Belo gol! O Brasil conseguiu descontar aos 30 da segunda etapa. Coutinho levantou na medida para Renato Augusto, livre de marcação, cabecear no canto, sem chances para Courtois. Mas a reação brasileira parou por aí. Bélgica classificada para a semifinal 2, Brasil eliminado 1. E uma multidão assistiu e sofreu com a derrota do Brasil para a Bélgica no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. São Paulo parou para ver futebol. Bares cheios e com sol forte, o pessoal começou animado, achando que o Brasil era super-herói. No Anhangabaú, um mar de gente para assistir ao jogo. Na turma do gargarejo, na primeira fila, só as figuras carimbadas, torcedores de fé e que adoram uma tinta. Eu cheguei bem cedo, umas 10 horas. 10 horas. E a porta ali entrou 1 hora, abriu. E a fila já estava grande, então? Já estava grande. Para ficar aqui na frente, precisa vir cedo. Com os gols da Bélgica no primeiro tempo, o público no centro da cidade passou praticamente o jogo todo sofrendo. Era tanta gente rezando que até lembrava uma missa. Parece que os jogadores não estão com tanta garra como nós estamos com fé. Até que o gol brasileiro fez o público explodir em gritos e recuperar um pouco a esperança. Quanta mão na cabeça, quanto gol entalado na garganta, quantos quases. Até o final, aqui no centro de São Paulo, o pessoal gritava, eu acredito. Mas acabou que não deu para o Brasil, não foi dessa vez que levou a Copa do Mundo. O que restou aqui no Vale do Anhangabaú foi muita tristeza e decepção. A gente estava muito desanimado com o 7-1 e esse ano era a esperança, sabe, do Hexa. 4 anos demora muito. O Brasil jogou bem no segundo tempo, foi pra cima. A Bélgica foi melhor, mas agora fica a tristeza no final de semana, fica a tristeza de não ter a terça com a folga. Bom, o Brasil sai de cabeça erguida, né, Celso? Agora eu gostaria de saber em relação ao Tite. Você acha que se ele tirasse o Gabriel Jesus, colocasse o Douglas Costa, ou até mesmo não voltasse o Marcelo, essas especulações todas no time, poderiam mudar o resultado? Difícil a gente avaliar. Acho até que ele deveria ter voltado com o Douglas Costa no intervalo. Para mim foi um erro, mas ainda assim, o Tite é o grande nome nessa seleção. Ele assumiu um time que estava cotado para ficar fora da Copa do Mundo. Sim. Ele resgatou a credibilidade da seleção brasileira, conquistou uma vaga para a Copa do Mundo e colocou novamente o Brasil entre os favoritos para ganhar um Mundial. Mais um detalhe importante sobre a seleção brasileira. Perdeu de maneira digna, bem diferente da Copa de 2014 aqui no Brasil. Sim, saiu de cabeça erguida, como eu falei. Mais cedo, a França bateu o Uruguai e se classificou para a próxima fase do Mundial. Com gols de Varane e Griezmann, a França avançou e sem Cavani, o Uruguai acabou sendo eliminado. Vamos aos gols da vitória francesa. Franceses e uruguaios jogaram em Nizhny Novgorod. No primeiro tempo, pela França, Mbappé perdeu boa chance depois do passe de Giroud. Mas foi depois do passe de Griezmann que Varane marcou de cabeça o primeiro gol da França. Depois, quase que o Uruguai empatou com Cáceres, se não fosse a defesa de Lloris. Na segunda etapa, o goleiro uruguaio Muslera falhou feio no chute de Griezmann, um frangaço. Uruguai 0, França 2.
Pois é, e essa vitória da França sobre o Uruguai, né? Foram 2 gols que encheram a torcida francesa de esperança pelo título mundial. No restaurante no Itaim Bibi, decoração especial e um clima de otimismo total para o jogo contra o Uruguai. Só na capital paulista vivem cerca de 10 mil franceses, que hoje fizeram questão de usar as cores do país. E aqui encontramos de tudo. Fiz curso de francês, aprendi o idioma dos caras, aprendi a cultura, torcer para eles também aí, porque tá aqui dentro. Uma amizade que fica ainda mais evidente quando conhecemos a história deste casal. A gente se conheceu na internet, ela veio para o Brasil, no Rio, e a partir disso a gente saiu viajar o mundo, a gente percorreu aí 40 países e faz 4 meses que a Família Sem Fronteiras se pousou aqui em São Paulo. Ela francesa, ele brasileiro, e os filhos torcedores dos 2 países. Um pouco para o Brasil, um pouco para a França, qualquer um eles estão felizes. Meu coração não fica dividido, não. Meu coração é francês. E durante a partida, emoção, sofrimento, expectativa. Até que o primeiro gol trouxe alívio aos torcedores. 1-0 é pouco ainda. 1-0, deve reforçar 2-3-0, isso pode ser bom. Depois de Varane, foi a vez de Griezmann. E aí a situação ficou tranquila para a torcida. Fim de jogo e hoje a festa é dos franceses. 2-0 e o passaporte carimbado para as semifinais. Não conheço muito de futebol, mas parece que os jogadores chegam numa maturidade, que hoje dá tudo certo, que tem uma estratégia boa e na hora de chutar e faz gol. A melhor seleção que eu já vi da França desde a época do Zidane e Trezeguet. Esse time está muito bem e merece ser campeão. Tá muito bem mesmo a França. Em São Paulo, os uruguaios assistiram ao jogo num animado restaurante na Vila Mariana. Célia, e a torcida bem que tentou animar o time, mas o sonho de erguer a taça também ficou para 2022. A placa em espanhol anuncia: hoje todo mundo aqui é celeste, o apelido da bicampeã do mundo. E falar em Uruguai e não falar em um bom churrasco é quase um pecado. E aqui tem churrasqueiro legítimo. O churrasco uruguaio é feito a lenha, né? O 90% é feito a lenha. Então aí a fumaça já faz toda a diferença. Traz sabor para a carne. Traz sabor para a carne, aí muda muito. O chimarrão é outro companheiro inseparável, assim como a cerveja portenha. Sem o craque Cavani em campo, restou o autógrafo dele na camisa decorativa do salão. E, claro, uma bela referência a outra estrela da equipe, o atacante Luiz Soares. Ideias do proprietário do restaurante na Vila Mariana, Rodrigo, uruguaio que se casou com uma brasileira e fincou território em São Paulo. Outros jogos do Uruguai. Começamos abrindo reservas, lotou, o pessoal ficou também do lado de fora assistindo. Que nem coração demais, sempre entra mais uma. Embora a casa albergue 50 pessoas sentadas, mas sempre tem muito mais. Muito mais que 50? Muito mais, na verdade 3,5 milhões, né? O local também virou o cantinho preferido de brasileiros com um coração dividido, como esses 2 amigos. O Uruguai, há uns bons anos, já é um time bem aguerrido, né? É um time que, por mais que não tenha tantas estrelas, tem aí os 2 no ataque, na defesa, é um time que sempre chega, né? Nós somos São Paulinos, essa coisa do Diego Lugano, tudo, e a nossa segunda seleção na América do Sul, com certeza. Vitória do Uruguai hoje. O gol da França, ainda no primeiro tempo, deu uma quebrada na empolgação. Só que durante o intervalo, o pessoal não perdia a esperança de empatar. É agora ou nunca, né? É agora, tem que ir com tudo. No segundo tempo, veio a decepção com o segundo gol francês, um vacilo do goleiro Muslera. Final, 2-0 França. Apesar de não ter sido cabeça de chave desta Copa, o Uruguai sempre despontou como um grande time, por muitas vezes considerado um dos favoritos ao título. Competência comprovada na primeira fase, com 3 vitórias e primeiro lugar do grupo, além de ter eliminado Portugal. Mas agora, o sonho da Celeste vai ter que esperar mais 4 anos. Espera da qual eles não reclamam. Pelo contrário, seguirão apoiando e fazendo barulho. O Uruguai não estava preparado hoje, não estava muito bem, faltava Cavani, não? Logicamente, mas nós estamos felizes, não? Porque chegamos até quartas, não?
para um país pequeno como o nosso, não? Chegar até este nível é bom. E os últimos jogos das quartas de final acontecem amanhã. Suécia e Inglaterra fazem o primeiro jogo do dia às 11 horas da manhã. Acompanhe os últimos detalhes da preparação das seleções para esse confronto. Depois de mandar a Suíça para casa mais cedo, a Suécia volta as atenções para o duelo com a Inglaterra. Jogo que acontecerá neste sábado, 11 da manhã, em Samara. O meia Albin Ekdal, que sofreu um entorse no pé direito na partida contra os suíços, passou por tratamento e está à disposição. Ou seja, força máxima nas mãos do técnico Jan Andersson, que demonstrou estar bem ciente do que o espera no jogo. Estamos bem preparados para fazer um bom jogo, e aí nós vamos ver. Essa é a extensão do nosso foco e não vou além disso. Como Andreas disse, é pensar um jogo de cada vez. De olho na semifinal, a Inglaterra precisará melhorar o retrospecto dos últimos confrontos, já que nos últimos 8 encontros entre as equipes em grandes competições, a Suécia perdeu apenas um. E para isso, confiança não faltará, principalmente depois da dura vitória sobre a Colômbia nos pênaltis. Outro trunfo inglês é a boa fase de Harry Kane, artilheiro isolado da Copa com 6 gols. Apesar da pressão pelos acontecimentos do passado, o técnico Gareth Southgate quer deixar isso de lado para manter o pensamento no momento atual. Queremos continuar fazendo essa história. Desde 90 não chegamos a uma semifinal de Copa do Mundo. Então nós temos muita ambição. Só que todos querem fazer história, né, Celso? Agora não temos mais o Brasil. Mas vamos falar do jogo da Croácia e da Rússia antes? Vamos falar rapidinho, né? Que a Rússia e a Croácia também se enfrentam nesse sábado. E os anfitriões e os croatas jogam às 3 da tarde em Sochi. Vamos acompanhar os últimos acertos para o confronto de amanhã. Para Davor Šuker, artilheiro da Copa de 98 e outros jogadores daquele time que levou a Croácia ao 3º lugar na Copa da França, essa geração de hoje é infinitamente melhor do que a deles. A seleção croata está a uma vitória de pelo menos igualar a melhor campanha do país em mundiais. Protagonistas como Modric e Rakitic dividem a responsabilidade com coadjuvantes de peso. Um deles, o zagueiro Lovren, destaque do Liverpool na última temporada. Nós respeitamos muito a geração de 98. Em 20 anos, nenhuma equipe conseguiu superá-los. Por outro lado, o nosso time é muito bom e temos a chance de fazer mais do que eles. Vamos precisar trabalhar duro e também de um pouco de sorte. Depois de eliminar a toda poderosa Espanha nas oitavas, a Rússia chega a essa fase da Copa com uma moral que até então não tinha. Não é nenhuma mentira dizer que o fator casa vem fazendo a diferença para a seleção russa. A tática do saber sofrer é estilo de jogo dessa equipe que conta com um jogador que abriu mão de atuar pelo Brasil para defender as cores da Rússia. Sou muito feliz aqui na Rússia. Estou muito feliz por tudo que tem acontecido. Fizemos um grande período de treinamento. Então nós merecemos estar onde estamos e vamos continuar batalhando para isso. É isso, então, como eu falei aqui, isso. Agora sim, agora vamos dá pra falar, que a gente coloca os dois jogos da chave, né? Exatamente. Assim. Rússia tá ali entre, eu acho que não vai conseguir muito chegar. Já chegou muito até as quartas de final, né? Mas para quem já eliminou a Espanha, pode chegar também. De qualquer forma, a grande favorita que tem apresentado o futebol mais bonito é a Croácia. A Croácia tem apresentado o futebol mais consistente. Mas para a Copa do Mundo seria muito interessante, de repente, uma final França e Inglaterra. São duas seleções campeãs mundiais, né? E que duas camisas muito fortes. Mas antes a Inglaterra tem que passar pela Suécia. E claro, a Croácia tem que passar pela Rússia. Tá bom então, Celso. Muito obrigada. Até segunda. Até mais. Com você, Gamberini. Começou hoje em São Paulo mais uma edição do evento que reúne ícones da cultura pop japonesa e destaques do universo geek. Por aqui, nada de canarinho pistola. As fantasias são de personagens de animações, filmes e games japoneses. O fato da gente se vestir de um personagem que a gente admira e ver as outras pessoas encantadas ao encontrar o personagem que ela gosta é muito legal. Mesmo em dia de futebol decisivo, o verde e o amarelo são cores perdidas na multidão. O Alexandre se sentiu até deslocado. Cara, eu vi uma pessoa lá fora só, mas... Ela e você? Então, por enquanto só. Copa do Mundo, que é isso?
trabalhei e tal, juntei dinheiro para fazer a minha roupa, tudo direitinho, então eu acho que aqui tá mais interessante do que a Copa do Mundo. O Guilherme diz que vai ver o jogo sim, gravado depois. Só, sei lá, pegar um pay-per-view mais tarde, procurar no YouTube, agora o evento é só a hora mesmo. Essa paixão pela cultura pop oriental começou a chegar ao Brasil em meados dos anos de 1990. E de lá para cá, os seguidores passaram a incorporar também personagens do Ocidente. Tem lugar pro Batman e pra namorada do Homem-Aranha. Uma mistura de culturas, de jogos, animes, tudo uma mistura. Cabe qualquer coisa? Cabe. Bola rolando ali na TV, seleção brasileira em campo, mas olha, pouca gente parou para prestar atenção. O pessoal continua circulando aqui pelos estantes e parece que as pessoas estão interessadas em outras atividades. Olha, esse pessoal aqui, ó, tá jogando carta, aqui jogando jogo de tabuleiro. Mas você não vai assistir o jogo, não? Logo mais a gente vai assistir. Tá mais interessante aqui. Sucesso fez o videogame, também a luta medieval. E pela primeira vez no evento, um campo para jogar quadribol, com vassoura e tudo. É uma mistura de rugby, de queimado, uma junção de esportes inspirado em Harry Potter, né? Essa vassoura não atrapalha? Não, a vassoura, pelo contrário, é o mais legal, que tem que segurar ali, né? E torna o jogo um pouco mais difícil. Tem também show de música. E uma das mais esperadas é a cantora virtual Hatsune Miku. Mesmo com voz dublada por um sintetizador, é a atração que reúne multidões no Japão e no mundo. O anime Friends fica em cartaz até a próxima segunda-feira, 9 de julho, no Centro de Eventos do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo. Começa às 10 da manhã e termina às 10 da noite. Os ingressos custam R$ 80. Inflação acelera e fica em 1,26% em junho, puxada pela greve dos caminhoneiros. Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, é a maior taxa para o mês desde junho de 1995. O grupo Alimentação e Bebidas foi o que mais influenciou o resultado mensal. No acumulado do semestre, o índice ficou em 2,6%, mais que o dobro registrado no mesmo período do ano passado. O acumulado dos últimos 12 meses subiu para 4,39%, maior que o registrado no mesmo período do ano passado. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A inflação oficial de maio foi aquilo que a gente imaginava, ruim. Em um mês, os preços, na média, subiram quase 1,3%. É um salto gigante. No último ano inteiro, a inflação tinha sido de 2,9%. Ou seja, apenas em maio, os preços subiram em média quase o que tinham subido nos últimos 12 meses. A gente sabe o motivo e já comentou aqui no Jornal da Gazeta. Isso é efeito do paradão caminhoneiro, aquela desordem que tantos prejuízos causou ao país. Pelo menos na inflação, os danos vão passar rápido. As maiores altas de preços ocorreram simplesmente porque começou a faltar produto e assim os preços sobem. É batata. Sim, a batata apenas subiu mais de 20%. As maiores altas do mês aconteceram em produtos que encareceram em maio e que agora voltam ao normal, como alimentos e gasolina. Claro que houve outros motivos para a alta. Preços que vêm subindo faz muito tempo, é bom notar. Plano de saúde, energia elétrica e escola. Mas esses aumentos vão passar também nos próximos meses. Nosso problema econômico agora não é alta de preços, que estão contidas justamente porque a economia anda devagar, quase parando. No fim das contas, a inflação no final do ano não deve ser tão diferente do que era previsto antes do paradão caminhoneiro. Antes do tumulto de maio, se previa inflação de 3,5% em 2018. Agora é a estimativa de mais ou menos 4%. O maior prejuízo não vai ficar nos preços, mas no crescimento da economia. Hoje, economistas de bancos como Itaú e Safra reduziram suas estimativas de crescimento para 1,5% ou menos. Estamos chegando perto do mesmo crescimento de 2017, ou seja, quase nada, 1%. A gente já vinha naquela recuperação lerda, então perdemos o mês de maio. Em junho vamos trabalhar apenas, ou teremos trabalhado apenas para recuperar o prejuízo. Logo, durante 2 meses vamos ter ficado na mesma. Além do mais, a tensão política no país aumentou também por causa do caminhonaço, elevando as taxas de juros. Vamos repetir, o paradão caminhoneiro e o apoio político que recebeu foram um desastre. Boa noite.
A produção de veículos subiu 13,6% no primeiro semestre do ano, comparado com o mesmo período de 2017. Segundo a Anfávia, as fábricas do país montaram um total de 1.430.000 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus de janeiro a junho. No mês passado, a produção de veículos aumentou 20,7% em relação a maio, quando as montadoras suspenderam as atividades devido à paralisação dos caminhoneiros. A China acusou os Estados Unidos de fazer uma guerra comercial que pode pôr fogo no mundo. Os dois países puseram hoje em prática as taxações de 34 bilhões de dólares em importações de automóveis e produtos agrícolas, entre outros itens. O primeiro-ministro chinês Li Keqiang afirmou que ninguém vai sair ganhando com uma guerra comercial e espera que os americanos voltem à negociação para rediscutir as novas tarifas. Horas antes do início da aplicação das novas taxas, o presidente Trump disse que os Estados Unidos podem bloquear até 500 bilhões de dólares em produtos chineses, o que equivale ao total das importações americanas da China no ano passado. Os chineses já apresentaram uma nova ação contra os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio pela imposição de taxas exageradas de importação. 27 pessoas morreram e 29 estão desaparecidas no naufrágio de um barco de turistas na Tailândia. O barco levava 105 pessoas, 93 turistas chineses e 12 tripulantes, quando afundou a 7 quilômetros da costa da ilha de Phuket. A Marinha da Tailândia anunciou que muitos corpos haviam sido encontrados dentro do barco, que estava devidamente registrado e com a lotação correta no momento do acidente. A Tailândia está no meio da temporada de monções, que começa em maio e vai até outubro. As monções provocam fortes ventos e tempestades imprevisíveis nas áreas costeiras. O fim de semana está garantido para o paulistano que gosta de sol e calor. Mas para o feriado de 9 de julho é bom se preparar porque tem uma frente fria chegando por aí e vai provocar mudança brusca do tempo. Então vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. O fim de semana será de tempo instável no sul do Brasil. Nas demais áreas, não teremos grandes mudanças. A temperatura fica mais amena neste fim de semana no sul, mas com possibilidade de chuva moderada a forte. Já o sudeste, centro-oeste, parte do norte e interior do nordeste ainda terão tempo firme com calor e ar seco. E a previsão de pancadas de chuva no extremo norte do país, assim como no litoral do nordeste, continua. Vamos ver como será o dia amanhã em algumas capitais? Olha, em Curitiba, tempo firme com máxima agradável de 24 graus. No Rio, calor de 30 graus. Em Campo Grande, máxima de 32 e tempo firme. E em Belém, calor de até 34 graus, mas com pancadas de chuva à noite. Em São Paulo, o fim de semana será prolongado por causa do feriado estadual de segunda, dia da Revolução Constitucionalista de 32. Até domingo, o sol e o calor estão garantidos em todas as áreas. Só as cidades serranas que podem ter mais frio durante a madrugada. No centro-oeste, máxima amanhã de 31 graus em Araçatuba. No norte, Barretos terá máxima de 31 graus. Já em Franca, máxima de 28. E olha, vai dar praia no litoral, pois a máxima será de 28 graus. Na capital, é bom se preparar para uma virada a partir de segunda-feira, em pleno feriado. Até domingo, sol, calor e ar bastante seco, com máxima de 27 graus. Mas na segunda, uma frente fria provoca uma mudança brusca, com chuva e queda de temperatura. A máxima não deve passar dos 18 graus. Em depoimento à Polícia Federal, o ex-secretário de Saúde na gestão de Sérgio Cabral, Sérgio Cortes, disse que recebeu até 3 milhões de dólares do empresário Miguel Skin, em troca de favorecimentos durante o período em que esteve à frente da Secretaria de Estado de Saúde. Ele também teria dito que o esquema já existia há décadas. Ainda segundo Cortes, Skin e outros 3 fornecedores já eram ou buscavam tornar-se representantes dos fabricantes de itens descritos pelos médicos para ganhar as licitações. Cortes confirmou que recebeu de Gustavo Estelita, sócio de Skin, pagamentos em espécie, em dinheiro vivo, na sua casa de 2007 até 2010, época em que era secretário.
Corrida eleitoral ao Senado é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto Gilmar Tato, vice-presidente do Diretório Estadual do PT em São Paulo, político de extensa trajetória, tendo sido deputado estadual e deputado federal por 2 legislaturas e na Prefeitura da capital paulista, foi secretário em várias pastas, como a do abastecimento, a de implementação das subprefeituras, a de governo e de transportes, sempre em gestões do PT. E hoje, Gilmar Tato é pré-candidato ao Senado pelo PT. Obrigada por estar conosco. Prazer, Maria. Bom, então eu quero começar. Tudo bem, depois do Jogo do Brasil, já se recompôs? Não muito bem, né? Muito bem, um pouco triste, né? Todo mundo. Todo mundo. Né? Todo mundo. Bom, o PT apresentará, né, depois da convenção, formalmente, na corrida para o Senado, Eduardo Suplicy, que está liderando já nas pesquisas de preferência de voto, e Gilmar Tato, que até agora está oscilando entre 3% e 4%. Muito bem. Acredita que a sua candidatura tem chance de deslanchar se o PT não firmar alianças com outros partidos? É bom que se diga, Maria Lídia, que o eleitor esse ano vota em 2 candidatos. Sim. Então eu vou tentar pegar carona com o Suplicy. Pegar o segundo voto do Suplicy. Essa é a primeira coisa. E pegar a força do Lula no estado de São Paulo, porque o Lula também está liderando no estado de São Paulo. E o PT, aqui na cidade, já tem 20%. Então, e a outra coisa, eu vou tentar pegar a vaga da Marta, porque a Marta traiu o PT. A Marta se elegeu pelo PT. E pegar o voto também, aquele voto que é o voto do trabalhador, quer dizer, o voto das pessoas que votaram, dos senadores que votaram para defender a classe trabalhadora, para defender as leis trabalhistas, defender a previdência, defender contra a terceirização. Então, nisso é que eu vou pegar. Então, eu acho que, na medida que eu me torne conhecido na campanha eleitoral, na televisão, no rádio, eu acho que eu vou crescer. Agora, Gilmar Tato, né, tem que combinar com os adversários, né? Tá certo. E tem aí a entrada do Datena. Datena é um comunicador muito popular, muito bem sucedido. Que eu não sei? Sabe, eu acho que o Datena vai acabar não saindo candidato. Bom, ele é falastrão. Eu imagino que seja tudo que vocês queiram, porque o Datena vai disputar também numa faixa muito popular, que é onde o PT tem o maior número de votos. Então, nesse sentido, se ele se firmar realmente candidato, como já foi anunciado, pré-candidato, por uma aliança que é forte, ele pode implodir, mas, olha, não apenas a sua candidatura, mas esvaziar também a do Suplicy? Não, eu acho que não, porque o Datena é do DEM, o Datena é do PFL, o Datena... Ou ele é um suprapartidário, na verdade, por ser comunicador? Na verdade, Maria Lídia, o Datena ele tem lado. O lado dele é do Alckmin, o lado dele é do MDB, porque ele é do DEM. Ele é desse consórcio PMDB, DEM, enfim, é o lado de quem está no governo, de quem defende essa política de segurança pública. E ele não pode negar isso, por mais que ele tenta se desvincular disso. Por isso que na campanha eleitoral nós vamos dizer, o Datena está defendendo esta política do governo do estado de São Paulo. Então, por isso, e o eleitor ele vai saber que o Datena defende essa política de segurança pública do Alckmin, do PSDB, ele defende essa educação implantada no estado de São Paulo. Então, por isso vale para o Datena, vale para a Marta, vale para os candidatos. Por isso que eu, Suplicy, nós temos um lado dos trabalhadores. E eu acho que o eleitor, ele está bastante atento em relação a isso. Por isso que nós temos 2 blocos no estado de São Paulo. E nesses 2 blocos, tanto a minha campanha como a do Suplicy, ela vai ser um divisor de águas em relação à campanha eleitoral. E aí o Datena, Marta e outros vão ter dificuldade, acho eu, de fazer campanha e de ter o voto desse eleitor. Até já que nós estamos em tempo de Copa do Mundo, isso não é salto alto?
Não, até porque nós não estamos começando a campanha eleitoral e nós estamos apresentando propostas. E propostas é no sentido de garantir direito dos trabalhadores. E os direitos que foram tirados, inclusive, dos trabalhadores no Congresso Nacional. Porque os senadores que estão lá, pelo Estado de São Paulo, eles votaram contra os direitos dos trabalhadores. E votaram, inclusive, para tirar a presidenta eleita democraticamente. Inclusive a Marta, uma mulher que foi eleita pelo PT e foi lá e votou contra a Dilma. Então, acho que o eleitor não vai perdoar em relação a isso. Por isso que nós estamos bastante convictos que vamos ganhar essa eleição. E quem vai ser o seu suplente? Vamos discutir ainda na convenção, final de julho, não sei ainda. Ainda isso não é definido? Tá cedo ainda, vamos com política de aliança. Está perto, né? Não está tão cedo. Mas aí vamos conversar com o PCdoB, eventualmente com o PDT. Quer dizer, se houver aliança com esses partidos, se houver, nós vamos vocês conversar. Estão deixando em aberto. Tem a vice do Marinho, que o nosso candidato a governador é o Marinho, e tem a suplência do Suplicy e a minha suplência. Nós vamos conversar entre nós para ver quem são os... Agora, em termos políticos mais amplos, a situação do PT. Embora a defesa de Lula use de todas as prerrogativas da lei, todos os recursos possíveis, Lula continua preso e com a possibilidade de ter a candidatura inviável do ponto de vista da lei. Isso poderá acontecer. Agora, dá para avaliar o quanto essa situação tão adversa para o partido pode comprometer as candidaturas do PT Brasil afora? Olha, nós vamos escrever o Lula dia 15 de agosto. Nós temos a convicção que o Lula vai ser o candidato e pode ser o candidato. Eu participei da elaboração da lei da ficha limpa. Eu era deputado federal, Maria Lídia. E tem um artigo, o artigo 26, a linha C, e lá nesse artigo ele fala que ele pode ser candidato, mesmo estando preso. E porque tem em função que até que todos os recursos possam os advogados possam entrar com os recursos da legislação. Mas então, a lei de ficha limpa não é a questão de estar preso, não, mas é a questão da condenação em tribunal de segunda instância. Então, mas mesmo assim, se você recorre, através de liminar, ele pode ser candidato. E nós temos em torno de 145 casos no Brasil, e os advogados do PT fizeram esse levantamento. Nós temos mais de 140 casos de pessoas, de candidatos, prefeitos e outros, que conseguiram sair candidatos, foram eleitos, inclusive, nesta condição. E por isso que nós vamos, através dessa jurisprudência, nós vamos escrever o Lula, o presidente Lula, e o Lula vai ser o nosso candidato e o PT vai escrever o Lula como candidato à presidência da República. E até porque o povo não abandonou o Lula, e não vai ser o PT que vai abandonar o Lula. Mas aí quem vai decidir é o Tribunal Superior Eleitoral, nós vamos ter que aguardar. Então, por isso que o PT não vai abandoná-lo e vai escrevê-lo no dia 15 de agosto. Agora, tem uma situação que é a seguinte, que é uma divergência dentro do próprio partido. O ex-ministro Sepúlveda Pertence, que é advogado da defesa de Lula também, ele entende que a prisão domiciliar para Lula seria muito interessante que habeas corpus, recurso, com esse pedido e não pedido de liberdade. Porque com pedido de prisão domiciliar seria mais fácil conseguir que os ministros do Supremo acatassem o recurso apresentado. Houve muita reação dentro do PT, parece que o próprio Lula não queria prisão domiciliar de jeito nenhum, porque isso seria assumir que ele é culpado, ele não é culpado, etc. Entretanto, Sepúlveda Pertence lembrou que o próprio Nelson Mandela, a quem vocês comparam com a situação de Lula com tanta frequência, ficou em prisão domiciliar mais de 1 ano. E nessa situação, ele atuou, ele trabalhou, ele fez muita coisa lá dentro da casa dele. Quer dizer, uma situação muito mais positiva para Lula em prisão domiciliar do que prisão na cadeia. Discorda disso? Ou concorda? Vamos começar do começo. Em relação à condenação do presidente Lula, você não tem um áudio, você não tem um documento que incrimina ele.
Você não tem nada em relação a ele. Nada. Uma prova em relação a ele, uma conta em lugar nenhum. Mas não é isso que nós estamos questionando agora. Você não tem uma prova em relação a ele. Então, ele é uma pessoa, é um inocente que está preso. Tá ok? Bom, injustamente. Não há consenso sobre isso. Não, certo. Mas, enfim, então, ele é um inocente que está preso. Primeiro, tem que perguntar para ele. Então, os advogados perguntar para ele o que ele quer, tá certo? Sim. Ele que está injustamente preso. Ele é um preso político. Prisão domiciliar então, pode ser melhor para Lula do que essa situação, mesmo com a defesa atuando tão intensamente. Eu não sei exatamente qual que é a opinião dele. A sua. Se ele quer isso. A sua opinião, certo. O que é melhor? Melhor é que ele seja solto, que ele fique livre, que tenha o direito de ir e vir, porque ele é inocente. É isso que é melhor. Bom. Não é um paliativo. Okay. Nós não estamos aqui brincando de uma pessoa inocente, uma pessoa que foi condenada de forma injusta, uma pessoa que está liderando as pesquisas, que foi o melhor presidente do Brasil, e ficar dando um paliativo. É a mesma coisa você dizer o seguinte, como já teve insinuações de falar o seguinte, os presidentes, se o Lula não for candidato, a gente libera ele. Não é assim. O Lula é inocente e ele tem o direito de ser candidato. E deixa o povo decidir se ele pode ser presidente do Brasil ou não. O nosso tempo terminou. Já? E infelizmente não respondeu essa minha pergunta, a última, mas ficará para outra. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite para você. Bom fim de semana e até segunda. Neste domingo, 11 da noite, Maria Lídia entrevista o pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, Álvaro Dias, em Hora do Voto.